Então hoje, dia 27 de agosto, quinta-feira, vamos falar um pouquinho sobre a aula de Geografia. Olá pessoal, tudo bem? Hoje, como a tia Lu já falou, nós temos uma aula muito interessante. Antes de começar aqui a nossa aula, vou apresentar os nossos ajudantes. Larissa Belotti vai estar nos ajudando aí de casa também o Pedro Lacerda e Analice Souza. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trânsito e no final a tia Bia vai voltar para falar um pouquinho de algumas dicas pra gente, né? É isso aí, fique com a gente. Então, tá bom. O trânsito, né? O que a gente entende de trânsito? Na última aula nós conhecemos um pouquinho sobre os meios de transporte, que são vários, né? Existem meios de transporte terrestres, né? Existem aqueles meios de transporte que também são terrestres, porém são ferroviários, que são o trem e o metrô, né? Mas tanto o trem quanto o carro, a caminhonete, caminhão, ônibus, carroça, utilizam, né, as vias terrestres, que são as ruas, as avenidas, né, as rodovias, para se locomover. Assim também nós temos aqui os veículos aquáticos, os meios de transportes aquáticos, o barco, o navio, e temos também os veículos, os meios de transportes aéreos, helicóptero, balão, avião, né, que trafegam no ar. E os aquáticos trafegam através, né, do mar, que são os marítimos, através de lagoas e lagos, que são os lacustres, né, enfim. Então, relembrando aí aquilo que a gente estudou, porque a gente vai falar sobre trânsito, né? Essa atividade está lá no seu livro, nas páginas 216 e 217, onde fala um pouquinho sobre o trânsito, sobre a movimentação do trânsito e qual é o nosso papel enquanto pedestre dentro do trânsito. Porque, como eu já disse para vocês, trânsito não é só para os motoristas, e sim para nós enquanto pedestres também. Há inúmeras razões por que se deve ensinar trânsito nas escolas. É verdade. Por que, professor, tem que aprender sobre trânsito? Eu não sou criança, né? Por que a gente tem que aprender trânsito? Porque é desde criança que a gente tem que ser educado para a vida. E tem coisas que a gente faz enquanto adulto porque nós não aprendemos desde criança. Por isso é tão importante se estudar sobre o trânsito ainda na escola. Porque hoje em dia existem muitas vítimas de acidentes de carro, muitas vítimas de acidentes de trânsito e a gente precisa ser educado em relação a isso. Porque através dessa educação do trânsito a gente vai criando, né, uma cultura. Existem países que o índice de acidentes de trânsito é muito baixo, mas por quê? Porque as crianças são educadas desde a escola, né? E eles levam isso muito a sério. Infelizmente aqui, né, às vezes a gente aprende, mas a gente não pratica aquilo que a gente aprende, né? A nossa cultura, infelizmente, não nos ensinou desde cedo seguir completamente as regras de trânsito para que esses acidentes não acontecessem. Seguindo algumas pesquisas, né, os principais índices de acidente têm algumas causas. Um exemplo delas é quando o motorista excede a sinalização de velocidade permitida, quando as pessoas, não só o motorista, mas como os ocupantes do carro, não usam o cinto de segurança da forma correta, dirigir alcoolizado, né, depois de ter ingerido aí algum tipo de bebida alcoólica, dirigir falando no celular é muito perigoso, porque as pessoas, o motorista, ele perde ali a sua concentração, perde a sua atenção, seu reflexo, que é aquilo que o motorista precisa para reagir diante de alguma situação inesperada, né? E ele tem que estar sempre atento a todas as condições da rua, todas as condições do trânsito. Então ele não dirige só para ele, quem é motorista tem que dirigir para ele e para os outros que estão ao seu redor. Porque ele não dirige só aquilo que ele aprendeu na autoescola, ele dirige, aprende as técnicas de conduzir um veículo, mas a prática é bem diferente, então ele tem que ter muita atenção. E essa atenção faz parte da educação, porque se a gente aprende algumas regrinhas desde criança, a gente acaba levando isso para a vida toda, tá? Então, o que seria trânsito, então?
no nosso livro fala aí pra gente. Trânsito é o movimento de pedestres e veículos, carros, ônibus, caminhões, motocicletas, lá nas ruas, nas avenidas e nas estradas. O trânsito é isso, movimento de pedestres e veículos. Então, se eu vejo uma rua cheia de carros, vocês estão vendo nessa imagem, é trânsito. Se eu vejo uma rua cheia de pedestres, também é trânsito. Trânsito, movimento de carros e pedestres. E aí, para orientar tanto os pedestres quanto os motoristas, existem várias regras e vários sinais, né, dentro do trânsito. Um desses sinais, né, é o semáforo, como a gente conhece, né, o semáforo na cor vermelha, amarelo e verde, né, que orienta a nossa transição aí enquanto motorista e pedestres. Temos também a faixa de pedestres e temos aí as placas de sinalização, né, que todos devem conhecer. Os motoristas devem conhecer as placas de sinalização para, né, melhor conduzir aí, melhor desenvolvimento em trânsito. E os pedestres também precisam conhecer, porque às vezes em algum determinado momento é necessário que ele compreenda qual o significado daquela placa. Vamos falar um pouquinho então agora sobre o semáforo. O semáforo é um dos mais importantes sinais de trânsito. Serve para organizar o fluxo de veículos e de pedestres. Quando devidamente respeitado, o semáforo ajuda a reduzir a frequência de acidentes de trânsito, porque determina a parada dos veículos, que permite a travessia segura dos pedestres. Então, né, como diz aqui no livro, se o sinal for devidamente respeitado, isso facilita o fluxo no trânsito. Por quê? Geralmente, esse sinal de trânsito ele é colocado em locais que tem um grande movimento de carros e de pedestres. Então, se não tivesse essa sinalização, dificilmente os veículos iriam parar para que as pessoas atravessassem na rua, né? Ou em uma avenida que tem cruzamento, dificilmente um carro ia dar preferência para o outro para poder atravessar de uma via para outra. E aí, o sinal de trânsito vem para organizar todo esse movimento, tanto de veículo quanto de pedestre. Eu tenho certeza que vocês conhecem aí o que significa cada corzinha lá do nosso semáforo. O vermelho serve para que os veículos parem. Se o veículo está parado, está vermelho lá para o motorista, isso significa que pode estar verde para você atravessar. Por que pode? Porque nem sempre, né, quando está vermelho no sinal de trânsito, está verde para o pedestre. Principalmente em cruzamentos, porque talvez ele seja vermelho para o veículo, mas na outra via vai vir carro em outro sentido. Então, por isso que a gente tem que ficar bem atento. Atravessar não é quando o sinal estiver vermelho para o motorista, e sim quando estiver verdinho para o pedestre, como tem na imagem aí, vocês veem quando o verde acende, o pedestre pode ir. O verde do pedestre, não o verde do motorista. O amarelo indica atenção. Então, se eu, enquanto pedestre, vejo que o sinal vai ficar amarelo, então amarelo eu já posso atravessar? De jeito nenhum. O amarelo indica atenção. Olha, atenção, o sinal vai ficar vermelho, né, para o motorista. E aí, consequentemente, depois vai liberar aí a travessia para os pedestres. Então, vamos repetir? Vermelho indica pare, amarelo indica atenção e o verde indica siga, tá? Esse primeiro semáforo aí para motoristas. Agora, o semáforo para pedestre, quando a bolinha vermelha está acesa, fica quietinho lá no seu lugar, não atravessa a rua não, porque você vai correr um sério risco, não é seguro. Agora, se acendeu a bolinha verde, pode atravessar com segurança, mas com atenção, né? Porque a gente nunca sabe aí se tem um motorista descuidado aí que está vindo de qualquer jeito na via aí. Então a gente atravessa, mas sempre atento àquilo que a gente está fazendo no trânsito, ok? E aí na página 217, falando sobre faixas de pedestres, vamos ver aqui. A faixa de pedestre é uma sinalização pintada no chão e é fundamental para garantir a segurança do pedestre.
Ela alerta os motoristas para que tenham cuidado e diminuam a velocidade ou parem para a passagem das pessoas. Vocês já devem ter observado que nas ruas existem dois tipos de faixa de pedestre. Uma é igual a essa daí que está no nosso livro, na verdade tem mais de duas, né? Essa que está no nosso livro, ela é pintadinha de branco e destacada de laranjado, né? Ou vermelho, né? Dependendo do lugar. Tem aquela que é toda branquinha, só branquinha e o asfalto mesmo. E tem essa semelhante a essa que está no nosso livro, só que ela é elevada, né? Como se fosse um quebra-mola. Por que isso acontece? Por que existem faixas de pedestre que são elevadas e por que elas são pintadas, né? De uma cor chamativa? É justamente isso, é para chamar a atenção tanto do pedestre quanto do motorista. Do pedestre, porque ali indica que é ali que ele deve atravessar. Porque quantas e quantas vezes a gente vê na rua uma faixa de pedestre a poucos metros e as pessoas atravessam, vão e vêm ali de qualquer modo na avenida, né? Às vezes a faixa está ali do seu ladinho e ao invés de você atravessar bonitinho na faixa, você põe primeiro o pé na faixa e vai na diagonal, acaba saindo da faixa. Na nossa escola, lembra? Tem duas faixas de pedestre. Uma que é elevada, ela não está pintada de laranja, mas ela é elevada, e outra lisinha lá no chão. Qual que é a diferença? Chamar a atenção, porque o pedestre vai atravessar na faixa de pedestre, indicando para ele que ele tem uma faixa, e para o motorista, quando ela é elevada, ele automaticamente tem que diminuir a velocidade para atravessar aquela faixa. E ao diminuir a velocidade, faz com que ele fique atento se tem gente atravessando a rua, para que ele possa parar e dar preferência para o pedestre. Mais uma dica bem importante enquanto pedestre, e muitas vezes a gente vê isso na rua, é que muitas pessoas pensam que só porque é faixa de pedestre pode pisar e já sair atravessando de uma vez. Não é assim, né? Porque quem está dirigindo pode ter te visto, mas às vezes a velocidade que ele está não vai permitir que ele pare imediatamente. Porque se ele parar imediatamente, pode acontecer um acidente, né, de carro mesmo, um carro bater no outro. Então, por isso que o certo é, a gente enquanto pedestre, quando for atravessar a rua, você vai pisar na faixa de trânsito, sinalizar, indicando para os motoristas ao nosso redor que você quer atravessar a rua. E só então, quando o veículo parar, que você atravessa, né? Porque muitas e muitas vezes a gente vê isso, a pessoa pisa na faixa, a preferência é minha e já sai andando de qualquer jeito. Não é assim que funciona. A gente tem que saber dos nossos direitos, mas a gente tem que ter consciência também daquilo que é seguro, ok? Então fiquem atentos aí, atravessem somente olhando a faixa, mas, né, não é só porque você está na faixa de pedestre que você pode de uma vez não, preste atenção. E também falar um pouquinho sobre as placas de sinalização. Na última aula eu mostrei para vocês as plaquinhas de sinalização, vocês vão ver aqui agora, né, nessa imagem aqui, que mostra para vocês aí que as placas de sinalização ajudam a organizar o trânsito, alertando aos usuários sobre as condições da via, proibições, situações perigosas, obstáculos, entre outras informações. São alertas que visam garantir a segurança de motoristas, pedestres e ciclistas. A grande variedade de placas de sinalização, cada uma com um significado. Então é isso que a gente vai observar, né? A gente tem aí a plaquinha branca com vermelha, que é a plaquinha de regulamentação. Quando a gente fala regulamentação, é uma regra, precisa ser seguida. Então, antes de você ver a plaquinha branca com vermelho, significa que você tem que respeitar aquilo que está indicando ali naquela placa. Por exemplo, quando você vê essa plaquinha vermelha escrita proibido estacionar, com um cortezinho assim no meio, tem um Ezinho, um cortezinho no meio, né, como vocês estão vendo na imagem, é porque ali naquele lugar o motorista pode chegar, parar seu carro para alguém descer ou entrar no seu veículo e depois ir embora. Se você vê uma placa que tem xizinho no meio, significa que o motorista não pode nem parar naquele lugar, nem para
apesar de que a gente vê muitas pessoas desrespeitando essa regra aí. Se tem a plaquinha indicando uma setinha para a direita, significa que você só pode virar à direita. Se tem uma plaquinha indicando à esquerda, significa que você só pode virar à esquerda. E aí, né, dentre outras placas, aí a gente vai conhecendo. Proibido o trânsito de pedestre, duplo sentido de circulação, sentido obrigatório, velocidade máxima permitida. Ah, professora, mas eu não sou motorista, por que eu tenho que aprender essas placas? É o que eu disse antes, né? Tem algumas coisas que a gente precisa aprender, até mesmo para a gente se movimentar na rua, né? Para a gente poder compreender melhor aí por que aqui eu, enquanto eu vou ali com o meu pai, eu vou descer rapidinho, pai, para ali, para ali. Não, ali não pode, porque ali tem uma placa indicando que é proibido parar e estacionar. Mesmo eu não sendo motorista, é muito interessante, tem que fazer parte da nossa educação, conhecer aí o significado de algumas placas, que são mais vistas aí no dia a dia. Já aquelas plaquinhas amarelas, elas indicam a advertência. Elas estão sinalizando para você o que pode acontecer ali naquela via, o que tem naquela via. Então, por exemplo, quando você vê uma plaquinha assim meio tortinha parecendo um S, significa que ali tem uma curva, né? E aí depende da curva, se ela for mais acentuada ou não, né? Uma curva mais sinuosa, que ela faz um movimento mais forte, né? E aí a pessoa vai conhecendo. Quando tem quebra-molas, né? Sempre tem. Quando é área escolar, igual aqui perto da nossa escola, né? Tem a plaquinha lá indicando que é área escolar. Por quê? Se é área escolar, automaticamente tem crianças, então requer mais atenção dos motoristas em relação à circulação do veículo nessas áreas. E existem também as placas auxiliares, né? Que são as plaquinhas azuis com escrita branca, que elas indicam aí, elas ajudam a melhorar essa sinalização de regulamentação e de advertência. Indica aí um restaurante, indica, né, quando ela fala assim, ó, use o cinto de segurança. É uma placa educativa. Você sabe que tem que usar o cinto de segurança, mas às vezes naquele momento você não está usando, ó, tem um lembrete ali para que você saiba, para você conferir, estou usando, não estou usando, então deixa eu colocar alguma coisa assim do tipo para a gente nunca esquecer, beleza? Então espero aí que vocês fiquem atentos no trânsito aí e que a nossa educação comece desde já. Quais são os principais objetivos gerais da educação para o trânsito? O que a gente precisa aprender em relação ao trânsito? A educação para o trânsito visa estimular hábitos e comportamentos seguros no trânsito. É o que eu estou falando com vocês. Transformando conhecimento em ação. Então não adianta eu conhecer se eu não colocar aquilo em prática. Então a gente aprende na escola para que a gente possa colocar todo esse conhecimento em ação. Através de quê? Nós podemos observar, a gente vai vivenciar e a gente vai encontrar várias situações no nosso dia a dia em relação a tudo isso que a gente está discutindo aqui. Aí cabe a você tirar a sua conclusão em relação àquilo que você tem observado, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que for mais significativo. A educação para o trânsito se dá em um processo contínuo de construção de conceitos e valores para o exercício da cidadania. Então, o que acontece? Eu preciso aprender enquanto criança para que eu cresça, né, um cidadão consciente e respeitoso em relação a essas regras, né, tanto de regulamentação, de sinalização de advertências e tudo aquilo que vai gerar um melhor fluxo, tanto de veículos quanto de pedestres no trânsito, ok? Uma dica para vocês agora. Vou chamar a Bia para poder falar para a gente sobre essas dicas. Vem, Bia! Voltei, pessoal, com umas dicas bacanas aqui para vocês, tá bom? Uma das dicas muito importante de segurança, né, para a criança no trânsito é, ao atravessar a rua, utilize a faixa de segurança. Caso não tenha, peça a um adulto e olhe várias vezes para os lados, para ter a certeza que não está vindo nenhum veículo. Normalmente, pessoal, quando a gente está atravessando a rua, a gente quer passar
rapidinho, né? Vai naquele hábito de não olhar, mas não, tem que esperar um pouquinho, olhar para a direita, olhar para a esquerda e seguir com segurança. Vocês, né, que são ainda pequenos, precisam que os pais peguem pela mão, né, para que se sintam mais protegidos e seguros ao atravessar. Principalmente quando a rua é muito longa, quando a travessia é muito longa, né? Então, peça sempre ajuda aí aos pais de vocês para atravessar. Nunca atravesse sozinho, né, tia Lu? E uma dica legal disso que você falou, quando a rua é muito longa, isso não vale só para ruas longas não, mas principalmente para rua longa, o importante é você atravessar sempre em linha reta. Isso mesmo. Porque quando você atravessa em linha reta, você gasta um tempo menor para atravessar a rua do que se você estivesse atravessando, né, na diagonal ou fazendo zigue-zague na rua. Então essa dica de segurança é importantíssima. Atravessar sempre em linha reta. E de preferência, né, isso é muito importante, onde tenha faixa de pedestres. Sempre, né, tia Lu? Atravessar com segurança. Isso. O próximo, pessoal, muito importante, né, para a nossa segurança e também segurança do próximo, né? Nunca coloque nenhuma parte do corpo fora da janela de um veículo ou atirar objetos pela janela. Tem pessoas, né, às vezes estão dentro de um coletivo, infelizmente, hoje nós estamos falando sobre educação no trânsito, né, tia Lu? Costumam jogar às vezes algo pela janela e isso pode acontecer um acidente por conta de uma falta de educação. Então, não façam isso, pessoal. Principalmente vocês, crianças que vêm de escolar, né? Ah, o papai e a mamãe não estão dentro do ônibus, vou jogar pela janela. De jeito nenhum. Primeiro, não é educar, né? A gente não deve fazer isso nem no ônibus, nem no nosso carro particular. O que é o ideal? Pega uma sacolinha de lixo, leva dentro do carro, uma sacolinha de plástico, comeu alguma coisa, põe naquela sacolinha e quando você chegar no local que tem uma lixeira, você descarta aquele lixo. E se você estiver dentro do escolar ou dentro de um ônibus, guarda seu lixinho na sua bolsa, no bolso da calça, porque tem muita gente que papel de bala pequenininho. Gente, isso pode prejudicar, além de estar prejudicando muito o meio ambiente, pode afetar seriamente, né, o motorista que está ali no seu veículo. Então, de forma alguma, jogar nada pela janela e sempre, crianças que andam de escolares, quando for descer do ônibus, esperar até que ele pare totalmente e aguardar o ônibus sair para que você possa atravessar. Ainda bem que a gente tem as monitoras dos escolares, né, que tem esse cuidado com as crianças, mas vale reforçar isso daí para que você fique atento aí quando for descer do seu escolar, né, quando a gente voltar em tudo normal, se Deus quiser. Isso mesmo. Pessoal, importantíssimo, né? Aproveitando, pegando o gancho sobre o escolar, use o cinto de segurança, ele deve ser usado por todos os ocupantes do veículo, seja no carro particular, né, o do papai e da mamãe, em um carro, né, que a gente chama lá pelo aplicativo, e no escolar, tem que usar sim o cinto de segurança. Ele salva vidas, tá, pessoal? Isso mesmo. Uma dica legal também, que talvez a gente nunca prestou atenção nisso, toda vez, né, que a gente for desembarcar, que a gente for sair do carro, né, é importante, principalmente as crianças, procurar descer sempre pelo lado da calçada, né? Então hoje a gente tem carros de 4 portas, ainda que for de 2, né? A gente tem que descer sempre pelo lado da calçada para evitar, né, futuros aí possíveis acidentes, né? Que às vezes a gente abre a porta, o carro não está vendo, ou na hora de você descer pode vir um veículo aí, né, com uma velocidade mais excessiva. Então, segurança é descer pelo lado do passageiro, descer sempre do lado da calçada. Sim. E pessoal, nesse tempo também de pandemia, muitas crianças costumam brincar em ruas ou calçadas, né? Para aproveitar o espaço ao ar livre que tem. Então, por favor, você, criança que está brincando, jogando bola, ou que seja uma peteca, uma pipa, tome cuidado. Caso a bola aí ela vá para a rua, né, um avião onde tem bastante movimento, ou mesmo que o movimento seja lento, peça sempre um adulto para poder buscar a bola para você. Não precisa ir correndo para poder atravessar e pegar a bola que caiu do outro lado da rua, né? Porque é muito perigoso, né, Lu?
E a gente até aprende isso quando a gente vai para a autoescola, né? Quando a gente vai tirar a carteira de habilitação, a gente aprende. Atrás de uma bola sempre tem uma criança. Então a gente tem esse cuidado, a gente tem que aprender esse cuidado enquanto motorista, e vocês, enquanto crianças, também estar atento em não sair correndo pela rua de qualquer jeito atrás do seu brinquedo aí, porque isso pode, né, trazer sérios danos aí, tá bom? Então, pessoal, são essas dicas que eu trouxe para vocês, né, Tia Lu? Isso. E aí, Tia Bia, que a gente pode finalizar a nossa aula, né? Sim. Falando um pouquinho aí sobre alguns valores que a gente pode trabalhar no trânsito. É na escola também que se conscientiza a criança em relação ao trânsito, criando nela valores como Companheirismo, cooperação, tolerância, comprometimento e solidariedade. Então fiquem atentos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Beijo pra vocês!